uma grande parte dos pacientes pensam que é normal ter cálculo várias vezes ao longo da vida. E a gente não quer que isso aconteça. Então, quando você começa a formar cálculos renais durante muito tempo ao longo da sua vida, alguma coisa por trás está acontecendo. Ou uma doença, ou um uso de um medicamento, ou algum distúrbio metabólico que precisa ser investigado, porque se isso não é feito, você vai continuar tendo cálculos renais ao longo da sua vida. Mas isso é extremamente importante, né? Porque se isso não é revertido em tempo hábil, né? Isso pode evoluir com perda da função renal e o paciente evoluir com uma doença renal crônica, né? Então, com consequências mais graves. Então, isso precisa ser detectado através do exame clínico, do exame de imagem, ali no pronto-socorro, de forma imediata, precisa ser revertida. Então, a gente tem que conversar com o nosso paciente, trazendo ele para a realidade. Quase tudo em medicina é multifatorial e, portanto, precisa de várias mudanças no estilo de vida para garantir que a gente tenha controle sobre essa doença. Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um episódio do Hemodiálogos, seu videocast favorito de saúde renal. Aqui a gente convida quem entende para descomplicar os temas da nossa nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, que vai acompanhar você nessa jornada de conhecimento. Nós temos episódios todas as quintas-feiras e você pode acompanhar no Spotify ou no YouTube. Para não perder nenhum tema, você pode também nos seguir no @Hemodiálogos. Te espero lá, tá? Então entra, fica à vontade. Você está no Hemodiálogos. E vocês já devem ter percebido que nós já falamos sobre esse tema aqui. É um tema frequente, comum, que está todo dia batendo na porta do nosso consultório. As tão faladas pedras nos rins. E hoje, o nosso bate-papo é um pouquinho mais profundo. Vamos dizer que nós tivemos uma introdução e agora a gente vai se aprofundar no tema de pedra nos rins. E para falar sobre esse tema, ninguém mais, ninguém menos do que uma pessoa que eu tenho o prazer de chamar de amiga, Helenice. Oi, Helenice! Olá! Eu quero que, para começar, você me diga por que você é a pessoa que vai falar pra gente sobre pedra nos rins. Bom, eu sou Helenice, sou médica nefrologista. Eu sou do interior do Maranhão, mas já estou aqui em São Paulo há um bom tempo. Vim fazer residência médica em nefrologia. E eu fiz pós-graduação, né, uma especialização em cálculos renais, em que eu fiquei aí um bom tempo estudando pacientes com cálculos renais e estudando de forma mais profunda esse mundo que é a litíase renal. É isso mesmo. E é claro que eu lembrei desse nome, que aliás é um nome lindo, diga-se de passagem, quando decidi falar sobre esse tema, que são as pedras nos rins, porque são um tema muito relevante. E afinal de contas, você está no Hemodiálogos, o lugar onde a gente fala sobre o que vocês querem saber sobre a saúde renal. Então, você pode sim parar de procurar, porque você já encontrou o que você precisava. E para começar, falando de pedra nos rins, o que afinal são essas pedras? Bom, os cálculos renais, né, conhecidos aí popularmente como pedras nos rins, são muito comuns no nosso dia a dia. Então, eu acho que todo mundo aqui já teve ou conhece alguém que tem ou que já teve um cálculo renal. Acomete 10% da nossa população, então é uma prevalência muito grande e vem aumentando a incidência ao longo das décadas na nefrologia. Pedras renais nada mais são do que substâncias que vão se acumulando na urina, né? Um excesso dessas substâncias que elas vão precipitando na urina porque há um desequilíbrio entre fatores promotores e fatores inibitórios para a formação desses cálculos renais. E a gente ouve muito frequentemente as pessoas dizerem assim: olha, na minha família tem uma ou duas pessoas que formam cálculo. Ou, eu conheço uma pessoa que já formou cálculo 10 vezes, já ficou internado várias vezes por conta de cálculo nos rins. Explica para mim, uma pessoa pode ter cálculo mais de uma vez? Pode, é muito comum isso acontecer. Eu até falo para os pacientes, porque uma grande parte dos pacientes pensam que é normal ter cálculo várias vezes ao longo da vida.
E a gente não quer que isso aconteça. Então, quando você começa a formar cálculos renais durante muito tempo, ao longo da sua vida, alguma coisa por trás está acontecendo. Ou uma doença, ou um uso de um medicamento, ou algum distúrbio metabólico que precisa ser investigado, porque se isso não é feito, você vai continuar tendo cálculos renais ao longo da sua vida. Sim. E tem pessoas que têm maior risco de desenvolver quando comparadas a outras? Sim, existem pessoas com altos fatores de riscos, né? Que são pessoas, por exemplo, pessoas com obesidade, pessoas com diabetes, né? Pessoas com síndrome metabólica, que a gente chama, pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica, pessoas com alguma condição intestinal, alguma doença inflamatória intestinal, alguma doença desabsortiva intestinal, Sim. Pessoas com hiperparatiroidismo primário, pessoas com uso de algumas medicações ou excesso de vitamina D, pessoas com doença dos rins policísticos, com alterações anatômicas, né, como rim esponjomedular, refluxo vesicureteral. Então, existe um perfil de paciente que a gente tem que ficar atento, que esse paciente ele tem maior chance de ter cálculo renal ao longo da vida. Sim. E aí, só nessa sua resposta, eu já vi alguns pontos que a gente se conecta, né? Sim. Mas vamos começar por uma coisa muito importante. Quais são os principais tipos de pedra? Porque ouvi dizer que existem tipos de pedras diferentes. E existem alguns que são mais comuns e outros menos. Quais são os mais comuns e por quê? É extremamente importante a gente saber que tipo de cálculo renal aquele paciente está formando. Então, nós temos os cálculos de cálcio, que podem ser de oxalato ou de fosfato, que são os mais comuns, né? Então, na maior parte da população é por cálcio, né? Então, a gente tem aí até 50% dos pacientes com cálculo renal podem ter um excesso de cálcio na urina, que aí você vai ter doenças que podem estar causando esse cálcio em excesso, ou pode ser a hipercalciúria, né? Que é o excesso de cálcio idiopático, que você não consegue encontrar uma causa, mas que está ali acontecendo. Sim. Nós temos pacientes que vão ter cálculos de ácido úrico, que estão muito relacionados à síndrome metabólica, né? Obesidade, diabetes, dislipidemia, e pacientes com gota. A gente tem os cálculos de estruvita, que são aqueles cálculos relacionados a infecções urinárias de repetição. E nós temos aqueles menos comuns, que são os de cistina, que aí já estão mais relacionados a uma doença genética. Síndromes genéticas. Tá. A gente falou que o cálculo ele se forma a partir dessa relação entre soluto, solvente, etc. É muito frequente a gente receber de paciente, até no consultório e também aqui, qual seria a relação da hidratação e a formação de cálculo? É extremamente importante a hidratação, né? Eu sempre falo para os pacientes assim, pensa da seguinte forma. Quanto mais concentrada está a sua urina, mais amarelo escura ela está, Sim. mais aquelas substâncias vão ficar próximas uma da outra e vão se agregar e precipitar no sistema coletor renal. Então, você tem que beber mais água para a sua urina ficar o mais clara possível e as substâncias se separarem, ficarem longe uma da outra, né? Então, bem diluído, que é para não predispor à formação dos cálculos renais. Então, é uma das medidas, assim, essenciais que eu acho que vale para todo mundo, né? Que é a ingestão de água. Isso, e lembrando que não é para acordar de manhã ou então para chegar no final do dia depois do trabalho e tomar a quantidade de água do dia inteiro de uma vez só, viu, gente? Uma vez ou outra isso acontecer, tudo bem, porque afinal de contas ninguém é de ferro. Mas também não é para criar uma rotina de tomar 2 litros de manhã quando acorda e passar o resto do dia todinho com sede. Exatamente. Então, é algo que tem que ser ao longo do dia, tem que ser um compromisso que o paciente tem ali de estar bebendo água ao longo do dia inteiro para poder atingir a meta. Isso. Normalmente, a gente orienta que o paciente faça alarmes no celular, mas hoje em dia, com a velocidade com que a tecnologia vai se desenvolvendo, a gente já tem aplicativos que fazem isso, inclusive, né? Ou andar com uma garrafa de água, né, ali, com aquela tem pra lembrar, olhar, né? Que já tem a medida certa da quantidade de água, e isso vai fazendo você lembrar e tá sempre ali bebendo água. Existe uma relação, a gente fala muito sobre nutrição, sobre hidratação, quando a gente fala de pedra, de litíase renal. E a gente falou bastante agora sobre a hidratação, sobre consumir aí a quantidade prescrita, orientada, tanto pelo médico quanto pelo nutricionista, de água, que é ali em torno dos 30, 35 ml por quilo, e que o seu nutricionista ou o seu médico vai fazer a sua prescrição e te orientar o quanto
deve-se beber. Mas para além da hidratação, a alimentação influencia na formação de pedras? Totalmente. Tadã! Não existe tratamento para cálculo renal sem o acompanhamento com o nutricionista, né? Então, hoje a gente sabe, de forma geral, que a dieta influencia e muito. Então, o que nós sabemos hoje? Por exemplo, uma dieta que tenha restrição de sal, uma dieta que tenha restrição de proteína animal, uma dieta que seja rica em potássio, ou seja, legumes, verduras e uma ingestão adequada de cálcio. Essa é a dieta perfeita, né, digamos assim, para o paciente que quer evitar que tenha novos cálculos renais. Tá bom, gente? Então não existe nefrologista sem nutricionista especialista em nutrição renal. E nós somos quase que gêmeos, né? Exato. Onde vai uma, vai a outra. Exato. Então, assim, todos os meus pacientes que entram no consultório, eu já falo assim, olha, você pode procurar essa. Nós somos reféns das nutricionistas, exatamente, né? A gente tem que ter. E um refém querido, né? Exatamente. A gente é refém e gosta. Exatamente. Né? Porque faz questão, né? Em fato, a gente orienta, claro, as orientações mais de emergência, a gente acaba fazendo para os nossos pacientes. Mas, assim, nós temos uma especialidade de colegas que estão diretamente dedicados a estudar o efeito da alimentação na saúde dos rins. Então, a gente tem mais aqui se conectar para o bem-estar dos nossos pacientes. Bom, falando de pedra, quando é que eu suspeito? Tcharam! A pergunta de $1 milhão. Bom, a gente, hoje em dia, né, com o aumento da incidência de cálculos renais, a gente tem muito a questão dos pacientes que descobrem cálculos renais de forma assintomática, né? Você faz um exame de imagem por algum outro motivo e descobriu um cálculo renal e precisa, de forma geral, ele ser investigado, porque que você formou, para evitar uma recorrência. Mas a gente tem as dores, né? A dor lombar, por exemplo, né, que é muito confundida. Às vezes tem a dor, não sabe se é da coluna, não sabe se é dor dos rins. Então, isso gera uma confusão absurda entre os pacientes, né? Fica todo mundo desesperado, achando que é o rim. E a gente sabe de algumas características que precisam chamar a atenção de que aquela dor, ela é oriunda de um cálculo renal. Então, uma dor que ela é lombar de forte intensidade e que ela não muda de acordo com a posição, tá? Ela pode irradiar para a virilha, ela pode irradiar para a região suprapúbica. É uma dor que pode vir acompanhada de náuseas, vômitos e também acompanhada de hematura, que é o sangue na urina, além de sintomas urinários, como dificuldade para urinar e até mesmo uma interrupção abrupta ali da diurese. Então, esses são os sintomas que chamam um pouco mais a atenção para a gente pensar numa causa renal. E assim, quando a gente tem esses sintomas, isso é para ir pro hospital, viu, gente? Exatamente. Não é pra ficar procurar em casa. uma avaliação médica imediata, porque precisa de um exame físico e de um exame complementar para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Sim. Exatamente. Tem uma coisa que é muito frequente os pacientes acabarem confundindo e que talvez seja uma excelente oportunidade para a gente elucidar. As pessoas costumam confundir cristais na urina e cálculo. Isso é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Você ter cristais na urina não quer dizer que você tenha cálculos renais, porque isso pode até mesmo pela sua alimentação. Então, por exemplo, você tem uma alimentação rica em oxalato, pode acontecer de ter cristais de oxalato de cálcio ali na sua urina. Mas o diagnóstico mesmo, nós vamos ter através do exame de imagem, né? Então, de uma tomografia ou de um ultrassom. É esse que vai dar o diagnóstico pra gente de um cálculo renal. Isso, e outra coisa, quando a gente vê no exame de urina lá, múltiplos cristais de determinada coisa, isso é uma questão microscópica. A pedra é uma questão macroscópica. Então, você já consegue ver a olho nu. Então, quando ele fala lá, descreve uma pedra de 0,5, ela é visível, entendeu? Então, não é como um cristalzinho que tá lá na sua urina. É claro que uma urina muito saturada de cristalzinhos pode ser o primeiro passo para a formação de uma pedra. Que é o que a gente falou no início, que além dos sais lá na urina em excesso, precisa ter aquele desequilíbrio, né, dos fatores que predispõem e dos fatores que inibem a formação do cálculo renal. Então, é um conjunto de fatores, né? Então, não é fácil formar um cálculo renal, precisa de muita coisa. Não é para quem quer, para quem pode.
pode. Exatamente. Literalmente. Pode não parecer, mas é verdade. Bom, então, a gente está falando da diferença de concentração e da diferença na urina. Mas como é que a gente faz para fazer o diagnóstico por imagem desses cálculos renais? Bom, o exame, o melhor que nós podemos fazer é a tomografia de abdômen sem contraste. Sim. É o mais fidedigno, é o mais sensível. Mas nós podemos sim fazer através de um ultrassom no início e até mesmo para acompanhamento nós podemos ir fazendo ultrassom de abdômen. Sim, e nós somos nefrologistas, eu e você. Mas não é incomum a gente fazer um diagnóstico de litíase. E é claro que nós vamos fazer o que nos cabe enquanto nefrologistas, mas em algumas situações a gente precisa de outros colegas para fazer o suporte da litíase, da pedra nos rins. As pedras, elas saem sozinhas, elas precisam de ajuda. Como que a gente separa as que saem sozinhas das que não saem? Bom, elas podem sair sozinhas e eu acho que quem tá assistindo a gente, que já teve uma pedra saindo sozinha, nunca mais vai esquecer. Não! Ai, sabe bem, que delícia! Sabe bem que elas podem sair sozinhas. Então, depende muito da localização e do tamanho dessas pedras, né? Então, inclusive, a gente tem medicações que a gente pode fazer para tentar expulsar esse cálculo, mas isso só com uma avaliação médica para saber se há possibilidade dela sair ou não. Sim, e é muito importante saber tanto o local em que elas estão impactadas, porque a gente tem alguns locais que a gente chama de locais críticos ao longo do trato urinário, e tanto o tamanho que essas pedras têm. E se elas forem de tamanhos maiores, elas vão precisar da ajuda de um colega nosso, né? E quem é esse colega que resolve esse problema de pedrinhas impactadas? O urologista, né? Então, justamente. São os nossos colegas cirurgiões que nos ajudam nesse momento. Sim, mas eles só nos ajudam nesse momento crítico, onde existe a impactação da pedra. No restante, a gente precisa fazer alguns exames. E aí, a gente tem esses exames de urina. Quais são os exames de urina que a gente usa para fazer a investigação de pedra, principalmente para aqueles pacientes que são formadores crônicos? Bom, a gente faz um estudo de urina de 24 horas, que a gente fala que você tem uma fotografia de 24 horas da vida do paciente, então a gente consegue descobrir muita coisa da vida do paciente, né? A urina de 24 horas é o grande fofoqueiro da nefrologia. Exatamente, pega na mentira, né? Ai, eu tô fazendo restrição de sal, doutora. Aí a gente vê, não, tá aqui. O exame não mente. Exatamente. Né? Então, é um exame… A gente consegue descobrir até se o paciente coletou adequadamente a urina. Sim. Né? Então, é um exame muito bom, que a gente consegue ver a dieta do paciente, o que você come, quanto você ingere de água, quanto de sódio você ingere, proteína, cálcio, tudo mais, né? Então, é um exame que dá um norte pro tratamento, pro diagnóstico e pro tratamento, que é essencial pra gente. Sim. Você falou que existem algumas causas em relação à litíase que podem ser genéticas. Quais são as dicas para você imaginar que exista uma doença genética relacionada à litíase? Olha, sem dúvidas, a principal, assim, que tem que chamar a atenção são pacientes jovens. E história familiar. História familiar, paciente jovem, criança, adolescente, assim, a gente não pode esperar que um adolescente, que uma criança já tenha cálculos renais de repetição. Sim, então, se isso aparece… Não, isso não pode passar despercebido, né? Então, isso precisa ser investigado. Então, a história familiar, ela é muito importante, né? E a idade com que isso aconteceu, então, é muito comum, às vezes, o paciente chegar no consultório com seus 30, 40 anos e falar, eu tenho cálculos renais desde os 14. Desde os 16. Desde os 15. E você fala, mas como? E ninguém investigou isso. Exato. Então, assim, isso precisa chamar atenção, isso precisa ser investigado. Tem umas coisas que a gente também fica preocupado, existem relação das doenças de pedra nos rins com outras
comorbidades. Por exemplo, pessoas que têm infecção urinária de repetição. Como é que isso acontece e qual tipo de cálculo? Bom, a gente tem os cálculos de Struvita, né? Que são ocasionados por determinadas bactérias, que elas alteram o pH da urina e que vão formando cálculos renais ali de repetição. Então, se isso não é identificado, se isso não é visto no exame de imagem, o paciente vai ficar tendo infecções aí de repetição. Então, isso precisa ser corrigido. Precisa ter que tirar o cálculo. E muitas vezes até alguma cirurgia um pouco mais invasiva para poder melhorar o quadro do paciente. Em geral acontece com mulheres, né, no menacme ou até entrando no climatério. É um perfil um pouquinho diferente do cálculo, por exemplo, de etiologia genética, né? Exato, então, exatamente. Normalmente é mulheres e ali no final do menacme, início do climatério, que é uma época da vida onde a gente acaba tendo muitas infecções urinárias. E aí é mais frequente encontrar esse cálculo nesse contexto, né? Exato. E a gente precisa dar aquela investigada não só no cálculo, no que tipo de cálculo é e etc., mas como também nos fatores de riscos relacionados à infecção urinária de repetição. Exatamente. A gente precisa ver se a infecção é oriunda do cálculo, se o cálculo é oriundo da infecção. Exatamente. Quem veio primeiro, Quem ovo ou a veio galinha. primeiro, então todo o perfil do paciente precisa ser investigado, os exames, a cronologia, né, de quando que começou a se formar, quando que começou a ter essas infecções urinárias, então isso precisa ser investigado mesmo. Existe um quadro assim um pouco mais dramático, que é quando a gente relaciona pedra nos rins e obstrução urinária. Então, não é toda pedra que vai causar obstrução urinária, que pode, inclusive, levar para insuficiência renal. E isso é uma emergência. Como é que a gente faz tanto o diagnóstico quanto o tratamento quando isso acontece? Tem uma insuficiência renal aguda relacionada à pedra. Bom, isso é uma urgência. Né? Sai correndo. Primeira dica, então, assim, vai pro hospital, agora. Se você tá com dor lombar e parou de urinar, né? Então tem um quadro aí de obstrução e tá com sintomas sistêmicos, né? Sintomas de insuficiência renal aguda, isso precisa ser rapidamente revertido. Sim. Então, nesse momento, o urologista, ele entra, né, em ação. Ele é o grande herói momento. Né? Viu, senhores cirurgiões? Nós vamos dar ao mérito a quem merece, tá bom? Nesse momento, vocês são os caras. Resolvem tudo. Não, mas isso é extremamente importante, né? Porque se isso não é revertido em tempo hábil, né? Isso pode evoluir com perda da função renal e o paciente evoluir com uma doença renal crônica, Sim. né? Então, com consequências mais graves. Então, isso precisa ser detectado através do exame clínico, do exame de imagem. Sim. Ali no pronto-socorro, de forma imediata, precisa ser revertida. Sim. Você chegou a comentar umas questões que inclusive me tocam no lugar muito especial, que é uma coisa que a gente muitas das vezes passa batido, que é o hiperparatireoidismo primário, que também tem um perfil específico de pacientes, tem uma forma muito sorrateira de apresentação e que é, sim, uma das causas de cálculo de litíase de repetição. E que às vezes a gente vai tratando a litíase, vai tratando esses episódios agudos de litíase, o tempo vai passando e a gente não descobre. E pode, inclusive, ser uma causa de insuficiência renal crônica no futuro. Fala um pouquinho pra gente sobre hiperpara primário como causa de litíase. Bom, é muito importante isso e é bom a gente trazer essa informação, né? Porque muitas vezes são pacientes que estão acompanhando com endocrinologista. Sim. E que não tem ideia da relação. Da complexidade que existe desse crosstalking entre rim, osso e rim. E não só de cálculos renais, mas de nefrocalcinose, né? Que são as calcificações ali no parênquima, né, no tecido renal, e que é uma das principais causas de nefrocalcinose, uma das principais causas de cálculos renais de repetição. Sim. E que muitas vezes é assintomático, né? Então, a gente só vai perceber lá na frente. O diagnóstico é laboratorial. Então, precisa, se você não pensar no hiperparatireoidismo primário, então, um paciente que chega para você com cálculos renais de repetição, você precisa pensar nessa causa. Então, você precisa pedir o PTH, precisa pedir o cálcio, o fósforo, para poder fazer esse diagnóstico. Porque uma vez que você diagnosticou e você tratou, isso
pode ser revertido ou pelo menos estabilizado. Exato. Né? Então ele pode pelo menos parar de formar cálculos aí ao longo da vida. Isso, e além de tudo, isso também pode culminar numa diminuição também da densidade óssea numa idade bem precoce. Então, Exatamente. mulheres jovens, relativamente jovens, que têm uma osteoporose muito importante, é bom a gente trazer para a mesa esse diagnóstico, porque é uma possibilidade. Precisa fazer parte da rotina do nefrologista. Sim. Né? Pedir os exames e ir em busca do hiperparatireoidismo primário. A gente não pode esquecer dele, porque apesar da gente, né, ver a consequência, muitas das vezes ele passa batido. Aí a gente tem que trazer esse diagnóstico para a mesa. Conversar sobre ele, às vezes, é bom. Bom, você falou também de uma coisa que eu acho super relevante a gente levantar essa bola. Por quê? Há um pouco tempo atrás, estava muito na moda esse negócio de falar de vitamina D. Vitamina D para todo mundo, vão colocar vitamina D na caixa d'água e etc. E nossa, não tem nada de ruim em tomar vitamina D em altas doses. Fala para mim qual é a relação de hiperdosagem de vitamina D e pedra nos rins. Bom, o excesso de vitamina D, você aumenta a hipercalciúria, que é o que a gente chama, que é o mais conhecido como o excesso de cálcio na urina. Então, você predispõe a formar mais cálculos renais e nefrocalcinose. Então, você calcifica o seu rim, né? Por conta de um excesso de vitamina D, muitas vezes desnecessário. Sim. Então, esse é um dos pontos que nós nefrologistas precisamos sempre chamar a atenção dos pacientes. Porque no início pode não ter nenhuma repercussão, mas a longo prazo isso pode sim ter consequências para a saúde renal. E a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de o remédio tal tá na moda, a vitamina tal tá na moda. Eu me sinto muito melhor porque tomei uma quantidade XYZ do remédio que o meu vizinho indicou, que o balconista falou que é bom. E, na verdade, a gente tem sempre que levar todas as medicações que nós estivermos usando nas consultas médicas e apresentar para o médico. Porque, às vezes, fazer o diagnóstico de nefrocalcinose ou de litíase renal associada com overdose de vitamina D é um processo investigativo. Exatamente. Você já teve essa experiência, Exatamente, Lenice? porque o paciente está tomando uma vitamina D, ele acha que é inofensivo. É uma vitamina, doutora. E muitas vezes está no meio de um suplemento que ele está tomando. Exato. Né? Um suplemento para alguma coisa, para o cabelo, um suplemento… Pro ânimo. Pro ânimo, para ficar mais feliz. E aí nem ele sabe, né? Então é extremamente importante, até na consulta, a gente questionar. E eu sempre falo, eu quero saber de todas as medicações que você está tomando. Todas. Isso. Todas as vitaminas, suplementos. E até trazer uma foto, né? Levar uma foto pra gente poder ver, ou a caixa do remédio pra gente poder ver o que tá ali mesmo embutido naquele remédio, porque pode ser a causa dos cálculos renais. Inclusive, hoje a gente vive uma realidade que as pessoas são conduzidas, são atendidas por muitas especialidades diferentes e acaba que o nefrologista fica sendo o Sherlock Holmes do processo de saúde e doença dessa pessoa. Então, a gente precisa, para dar uma boa qualidade de cuidado em nefrologia, a gente precisa que você traga a receita do cardiologista, do endócrino, do gastro, de todos os médicos, para que a gente consiga entender qual é a repercussão de cada uma daquelas medicações na saúde dos seus rins. E uma coisa, assim, Jéssica, que a gente percebe é que muitas vezes, por exemplo, os cálculos renais, eles são negligenciados. O paciente acha que tudo bem, ele tem, porque meu pai tem, minha mãe todo mundo tem, por que eu não vou ter? Então tá tudo certo, então eu não vou me preocupar em investigar. E muitas vezes é algo que é alguma medicação que você está tomando que está causando mais um problema para você que poderia não estar sendo causado, poderia ser evitado, né? Então, essa investigação é extremamente importante. Sim, a gente estava falando sobre a relação dos outros órgãos com o rim. Então, a gente já falou um pouquinho do osso e da paratireoide. A gente já falou de vários outros lugares. Mas agora vamos falar do intestino, né? Porque o intestino e os rins, principalmente no que diz respeito a cálculos renais, estão ali, bem conectados, não é mesmo? Exatamente.
Bom, então quando a gente tem doenças desabsortivas, quando você fez uma cirurgia bariátrica, quando você tem síndrome do intestino curto, você pode ter um excesso de oxalato, que não se liga ao cálcio, né? Então, muitas vezes esses pacientes, inclusive, eles precisam repor cálcio, e quando isso não é feito de forma correta e em virtude da própria doença de base, você tem um excesso de oxalato que ele começa a acumular e a predispor a formação de cálculo nesses pacientes. Então, são pacientes de alto risco mesmo, que precisam de um acompanhamento, uma vez que forma cálculo e precisa de um tratamento para poder evitar que isso continue perpetuando. Com certeza. Bom, a gente falou um pouquinho de cada órgão agindo no rim. E é claro que essa recíproca é verdadeira. Mas uma das coisas que a gente salientou ao longo da nossa conversa foram fatores de proteção e fatores promotores. Eu acho que vale a pena a gente trazer quais são esses fatores de proteção e quais são esses fatores promotores. Bom, então, o que protege contra a formação de cálculos? Então, nós temos, primeiro, a ingestão de água, né? Então, a hidratação é o principal. O citrato, tá? Alimentos ricos em potássio e magnésio, né? Então, Ô, doutora, mas aonde é que a gente acha esse tal desse citrato delicioso aí? Bom, em frutas cítricas, né? Então, nós temos o limão, nós temos a laranja. Fica a dica do nome, né? Melão, tá? Então, é extremamente importante ter essas frutas aí no dia a dia. Tá? Alimentos ricos em potássio e magnésio, verduras e legumes de forma geral. Então, isso protege contra a formação de cálculo. O que vai favorecer a formação de cálculo? Então, são alimentos ricos em sódio, alimentos industrializados, alimentos embutidos. Eu tenho uma alimentação pobre em cálcio. Tá? Então, uma alimentação rica em proteína animal. Não quer dizer que você não pode comer a sua carne vermelha, tá? Mas isso precisa ser feito com a nutricionista de uma forma equilibrada, tá? Então, para quem tem cálculo renal, você precisa ter um cálculo, você precisa ter a sua dieta ajustada para, de forma moderada, você poder ingerir esses alimentos. Você falou um pouquinho dos nossos rins policísticos, gente. Nem meus olhos nem brilharam quando ela falou sobre isso. E é uma questão bem frequente quando a gente fala de pacientes que têm o diagnóstico de doença renal policística, que dentro dessa história toda acabe acontecendo frequentemente o aparecimento de pedrinhas nos rins. E aí, o que acontece lá nesse rinzinho para gerar essas pedricas? Bom, nos rins policísticos a gente tem a maior associação de cálculos de ácido úrico. Sim. Né? É o principal. Exatamente, que é inclusive diferente da maioria dos outros, né? Exatamente. E tem vários efeitos, mas o principal efeito que a gente considera é que existe um efeito de estase, né? Acaba ficando um pouquinho de xixi lá dentro. Parado, sabe? Né? Paradinho. E aí ele sedimenta e forma lá as suas lindas pedrinhas. Ok, a gente falou bastante coisa aqui. Eu acho que daqui dá pra sair um tratado de pedras, hein? Vamos falar literalmente que nós estamos construindo uma pedreira. Mas, uma pergunta que não quer calar. Quando eu procuro o nefrologista e quando eu procuro o urologista se eu sou um formador crônico de cálculo? Essa é a pergunta de milhões dos pacientes, né? Eles sempre querem saber. Claro. Bom, o urologista, ele é para aquele momento ali que você tá tendo uma crise aguda, né? Você tá passando por um momento de um cálculo obstrutivo, você tá no pronto-socorro, você precisa de uma intervenção para poder resolver aquele momento, né? Então, eles são cirurgiões. Eles resolvem através de procedimentos ou cirúrgicos ou minimamente invasivos. O nefrologista, ele entra mais no contexto de que você não quer mais passar por isso, né? Certo. Então, você já foi no pronto-socorro, viu que não é bom. Não é legal. E você pensa… Não quer de novo. Exatamente. Eu não quero mais isso pra minha vida. Então, o nefrologista, ele entra em ação. Porque ele vai investigar, ele vai fazer um diagnóstico metabólico, né? Ele vai investigar a sua vida aí do avesso pra saber o porquê que você passou
passou por isso. E o nosso objetivo é que você não passe mais por isso, né? Que as pedras, elas se estabilizem. Que você fique com uma doença estável aí ao longo dos anos e não tenha recorrência. Então, o nefrologista é extremamente importante, visto que é uma doença crônica, né? Sim. Muitas vezes, né? Pode ser que você fique, dependendo da sua doença de base, você precisa de um acompanhamento para que isso fique estabilizado. Sim. Quando a gente fala de doenças genéticas, a gente ainda tem um gargalo aí para diagnóstico. Mas, nessa última década, a gente teve alguns avanços no que diz respeito ao diagnóstico de doenças genéticas e tratamento também. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, também pra gente entender como é que vai ser o futuro, né? As doenças genéticas são muito importantes, principalmente quando a gente identifica crianças, adolescentes, pessoas que têm histórico familiar, como eu falei, né? Que devem chamar atenção para a formação de cálculos renais. Então, seria essencial se a gente tivesse acesso a testes genéticos para todos os pacientes, para você ter até um segmento melhor, para você fazer rastreio familiar, né? Porque muitas vezes os pacientes ficam até na angústia. Por que que eu tenho? Por que que eu formo tantos cálculos, né? E a gente, sim, através do exame clínico, da história, a gente consegue ter as principais hipóteses, mas o exame genético seria primordial para muitos casos que a gente fica sem uma resposta, né? Sim. Ao longo dos anos, a gente tem percebido que está se tornando mais acessível, mas infelizmente não é uma realidade ainda do SUS. Sim. Então, fica um pouco isso faltando, né, para os pacientes, principalmente nesses casos. Mas a gente espera que cada vez mais tenha acesso. Então, acho que hoje já é um pouco mais acessível, né, do que antes. Então, cada vez mais a gente está conseguindo fazer isso para os pacientes. E eu acho que quanto mais a gente for atrás de diagnósticos genéticos, diagnósticos etiológicos, mais a gente vai poder utilizar do arsenal terapêutico que vem sendo desenvolvido, né? Então, assim, a gente tem encontrado drogas que são moléculas que são direcionadas para doenças específicas, mas sem diagnóstico não dá para usar. Exatamente. Então, é muito importante, é imprescindível que, diante de um quadro recidivado de pedra, de litíase, né, tenha vários episódios ao longo da vida, ou que tenha uma história familiar extremamente atravessada, é importante que se procure um centro de referência, né, para justamente fazer esses diagnósticos de síndromes genéticas, de síndromes familiares, para que a gente consiga, de repente, direcionar esse grupo familiar para, nesse momento, para grupos de estudo, para ter acesso às medicações e no futuro, não tão distante, que as próximas gerações não sofram as mesmas coisas que já estão acontecendo, né? Exatamente. Quanto mais pessoas a gente diagnosticar, a gente correr atrás desse diagnóstico, mais a gente quebra essa barreira, né? Mais a gente mostra para a sociedade, para a comunidade científica, de que é necessário esses testes genéticos, mas isso a gente só vai conseguir indo atrás desses diagnósticos, né? Então, por isso que a gente precisa pensar, né? Então, nesses pacientes que eu falei, a gente precisa pensar nas causas genéticas, sim, para a gente poder conseguir melhorar isso. Gente, que delícia de papo! Ai, eu ficaria já aqui… acabou? Não, calma. Que agora a gente tem uma parte que eu gosto muito, que é a parte das perguntinhas que vocês mandam pra gente. Inclusive, se você quiser mandar suas perguntinhas, você pode ficar à vontade para escrever aqui embaixo nos nossos comentários ou seguir no @hemodiálogos para que você não perca nenhum assunto, traga os assuntos que te interessam e também traga umas perguntas sobre os assuntos que nós vamos discutir aqui. Tá certo? Bom, então vamos lá. Perguntinhas dos nossos maravilhosos espectadores, tá? Dona Ilma. Doutora, em 2022, quando eu fiz uma ecografia de abdômen para ver o estado do meu fígado, o médico encontrou uma pedra nos meus rins. Não falou o lado. Na minha família, não existe ninguém que teve problema nos rins. Quando o médico me deu a notícia, fiquei sem palavra. Essa semana, vou fazer novamente o exame. Não sei o tipo. Gostaria de saber se é um problema grave. E aí?
Ficamos sem saber também, tá? Mas assim, já vou adiantando sua resposta. Depende. Depende. Olha, para dizer que é grave, né? Não dá pra gente… precisa avaliar todo o histórico dela. Mas que é essencial a gente investigar para saber que tipo de cálculo, né? Inclusive, algo importante que a gente tem que falar aqui para os pacientes, que muitas vezes não sabem. Se você tem um cálculo e ele sai espontaneamente, guarde o seu cálculo. Por favor! Isso ajuda muito a gente. Então, é um dos tipos de investigação, né? Então, a gente investiga através da urina, investiga através do cálculo. E nisso a gente consegue dar uma resposta para ela, né? Saber por que… Já que ela não tem histórico familiar, já que ela não sabe por que isso está acontecendo, a gente consegue dar uma resposta, tenta, né? Investigando aí através dos exames, através da história dela, para tentar descobrir por que aconteceu esse cálculo. Isso, alguns pacientes já têm tantas vezes o cálculo que eles já fazem até uns bem bolados, né? Tipo, faz uma caminha de gaze antes de fazer xixi para poder segurar as pedras, né? Exatamente. Ou faz xixi com aquele filtro de café. Do café. Isso, para poder guardar as pedras conforme elas forem saindo. Porque o estudo físico-químico da pedra vai dar pra gente uma ideia de qual é o soluto que está hiperconcentrado na urina. Então, já dá uma boa dica sobre como a gente pode tratar e prevenir novos episódios. Mas, pelo ultrassom, olhar a pedrinha lá no ultrassom, tem uma pedrinha no grupo calicinal inferior do lado direito. Assim, não tem como saber qual é o tipo de cálculo, não tem como saber. Talvez num exame radiografado, talvez a gente tivesse alguma dica, por exemplo, porque o cálcio… Se é de cálcio ou de ácido úrico, a gente ficaria radiopaco. Mas assim, no restante, não tem, nos outros exames, não tem como a gente saber qual é o tipo de cálculo. Então, aí valeria muito a pena guardar a pedrinha. Isso, e pra gente saber se ele vai sair sozinho ou não, se ele precisa de uma intervenção urológica, precisa saber onde que tá esse cálculo e o tamanho dele. Né? Então, precisa de mais informações através do exame de imagem. Bom, e agora a gente vai para a pergunta da Laísla, que fala: quando você toma um antibiótico específico para bactéria no contexto de pedra e mesmo assim não melhora? Bom, aí nesse caso, relacionado a cálculo, a gente pode pensar nos cálculos de estruvita, né? Que são formados por bactérias específicas, né? Produtoras de urease, e que muitas vezes só com antibiótico não vai resolver. Então, precisa mesmo tirar esse cálculo. Exatamente. E aí, é importante fazer, sim, o esquema antibiótico de acordo com o que é orientado, seguindo o perfil microbiológico, né, da urina. Mas, por vezes, a gente precisa manter o esquema até que o procedimento cirúrgico seja feito. Porque… ao retirar o antibiótico, o cálculo ele funciona quase como uma esponja de bactérias. Então, ele vai fazer com que as bactérias voltem para o sistema urinário e voltem a ter os sintomas. Fica um ciclo vicioso que nunca vai se resolver. Então, primeiro precisa ver se tem o cálculo, se ele é desse tipo, cálculo de estruvita. E se for, às vezes o mais importante é retirar o cálculo para que a gente não tenha repetição desses eventos a cada diminuição do esquema antibiótico, né? Isso aqui é uma coisa legal, assim, olha. Aqui é a pergunta da Celina. Eu acho que a Celina quis falar um pouquinho mais sobre infecção urinária, mas talvez esteja bem associado ao contexto que a gente está falando agora. Que é: eu tomei vários antibióticos, nada resolveu. O que me ajudou foi uma frutinha, uma tal de cranberry. Plantas também são medicamentos, por isso podem ser consumidas como medicamentos? Isso tá mais relacionado à infecção urinária, né? Cranberry pode ser utilizado sim, mas mais específico para um tipo de bactéria, não para todas. Mas pode sim ser utilizado aí como forma complementar no tratamento da infecção urinária, mas não tira o papel do antibiótico se houver mesmo urocultura positiva, né, com a bactéria que precisa ser direcionada. É muito importante ter muito cuidado com a fitoterapia, principalmente quando ela não é indicada por um colega médico e quando não é indicada por alguém que saiba da sua condição nefrológica, porque dependendo do estágio de doença, o que você usar de fitoterapia, que parece que não tem problema nenhum, pode ter problemas sérios. Mas quando a gente fala de fitoterapia relacionada com litíase, a gente ouve muito falar do tal chá de quebra-pedra. E aí, doutora?
Olha, a gente fala que pode tomar, né? Você pode tomar. Ele tem ali, teve estudos antigos, né? Sim. Que tinham um papel ali de tentar até expulsar o cálculo, né? Sim. Então, assim, os pacientes gostam muito de tomar e não tem nenhuma grande contraindicação. E serve até mais como mais uma hidratação. Mais uma hidratação, né? Exatamente. Então, normalmente, quando a gente fala assim, né? Quando as pessoas indicam, tome chá de quebra-pedra, é assim, uma porção da folha e 3 litros de água. Eu falo, olha, nesse momento não existe nenhuma proteína isolada, né? Nenhum medicamento isolado a partir da planta. Todavia, a gente vai usar 3 litros de água para fazer esse chá. E aí você ainda vai tomar os outros líquidos que você vai tomar ao longo do dia. Então, no ruim, você está tomando líquido à beça, o que é uma coisa boa para tratar litíase. Exatamente. E assim, a gente sabe que a litíase ela é multifatorial, né? Então, não é só o chá de quebra-pedra, né? Então, são vários fatores aí que o paciente precisa se comprometer no dia a dia dele, né? Então, a alimentação, a ingestão de água, atividade física, perda de peso. Adoro! Controle das comorbidades. Então, o paciente precisa estar muito comprometido e não achar que uma erva, um medicamento, uma única coisa vai fazer um milagre, vai funcionar dele não ter mais cálculo renal. Sim, é mudança de estilo de vida, né? Mudança de estilo de vida. Então, a gente tem que conversar com o nosso paciente, trazendo ele para a realidade. Quase tudo em medicina é multifatorial e, portanto, precisa de várias mudanças no estilo de vida para garantir que a gente tenha controle sobre essa doença. Então, concordo plenamente. Inclusive, estamos todas aqui querendo indicar e ajudar quem já definiu que quer mudar o estilo de vida, né? Bom, eu tive o prazer gigante e inenarrável de receber essa maravilhosa profissional nefrologista super comprometida em garantir o melhor cuidado para os pacientes dela, com as melhores informações e as mais atualizadas. E eu quero, Helenice, que você abra agora as suas redes, que são também um lugar onde a gente consegue encontrar bastante informação de excelente qualidade. Fala para o povo como eles te encontram nas redes sociais, para a gente também saber informação de qualidade em nefrologia, meu bem. Jéssica, muito obrigada pela participação aqui. Fiquei muito honrada, porque eu acho que a gente precisa disso, né? Não adianta só a gente estudar, a gente fazer grandes coisas dentro fechado na medicina e a gente não abrir isso para o público, para a população, né? Então, ainda mais a nefrologia, né? Que todo mundo pensa em algo tão complexo, não é tão popular, né? Então, a gente precisa mesmo disseminar isso e levar para o público, né? Para entenderem, para se sentirem mais próximos a nós. Sim. De uma forma mais simples, né? Então, eu acho extremamente importante o seu trabalho aqui. Eu fiquei muito feliz. E ainda mais para falar de cálculos renais, que é algo que eu gosto muito, que eu estudei durante um bom tempo. E que é algo muito comum no nosso dia a dia, a rotina do nefrologista, né? Qualquer nefrologista vai se deparar com isso. E como eu disse, 1 a cada 10 pessoas tem cálculo renal, conhece alguém que tem. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. E eu também tô nas redes sociais, tô lá no Instagram. Então, @doutora Helenice Milhomem, quem quiser me encontrar. Tô lá trazendo um pouquinho de informação para vocês. E foi um imenso prazer estar aqui com você. Que ótimo! Eu agradeço muitíssimo a sua presença. E agradeço também a você que esteve conosco durante todo esse episódio. Eu espero que você tenha se enriquecido ainda mais sobre o conhecimento das pedras renais. Bom, você que ficou com alguma dúvida ou quer propor algum tema para o nosso podcast, fica à vontade para colocar aqui embaixo nos nossos comentários ou então colocar lá no direct, no @hemodiálogos. Você tem episódios todas as quintas-feiras no YouTube ou no Spotify. E eu te espero lá, tá bom? Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!